Gente, antes de começar a formação, eu queria só lembrar, vocês podem sentar. Queria só que a gente lembrasse, né, que no dia que a gente vai apresentar o projeto, a gente falou de João Paulo II, né? E lembrar que segunda-feira, dia 22, nós estaremos na igreja toda. A igreja toda comemora, né, o dia do nosso criado João Paulo II. Só para nós lembrarmos, todos nós de Paulo. Nossa. E aí a gente colocar essa frase aqui. Se tu te juntar aos jovens, também te tornarás jovem. E o Papa da Juventude, não dizendo que dentro de 16 também não é um Papa que é jovem, que investe muito na juventude, mas João Paulo II, que é o criador das jornadas mundiais da juventude, ele que criou, né? Ele que idealizou. E nós podemos comemorar agora ele como beato e relembrar a vida dele, né? Que foi toda dedicada aos jovens. Mesmo como seminarista, padre e papa, né? Ele nunca deixou que isso escapasse, essa vontade de querer que os jovens se aproximassem da igreja, e por isso que ele criou as jornadas, né? Que antes tinha um tempo, um período maior de uma para outra jornada, agora está sendo um ano sim, outro não, né? O Papa Bento XVI reduziu esse tempo. Mas ele quis com as jornadas que os jovens pudessem se aproximar da fé, né? Se aproximar da igreja. Então eu convido a vocês a nós fazermos juntas, a oração do Beato João Paulo II, que vai passar agora. Vamos lá? Eu sei já. Santa, nós nos agradecemos por ter dado à igreja João Paulo II e por ter feito resplandecer a criatura da nossa fraternidade, a glória de Cristo e o esplendor do Espírito Santo, confiando totalmente na nossa igreja misericórdia e na matéria de ascensão de Maria, que ele foi para nós imagem viva de Jesus como pastor, vigiando-nos a santidade de forma mais alta medida da vida cristã ordinária, caminho para alcançar a comunhão eterna convosco, segundo a vossa vontade, concederes por sua intercessão a graça que imploramos. Na esperança da certeza entre logo e espírito, no número dos vossos santos. Amém. E agora, para iniciar nossa formação, nós vamos chamar neste momento uma pessoa que não tem tamanho, mas também sabedoria. Ele tem de pequeno e ele é muito especial para nós, é postulante da pequena obra, é formado em várias coisas que eu não sei dizer de filosofia, psicologia, teologia. Gente, isso aqui é um curso de sabedoria, mas é um irmão querido nosso que vai falar hoje sobre o nosso, vai dar hoje a nossa segunda formação, certo? Ok? Agora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Antes, como homenagem ao Papa, cadê o livro do Papa que nós preparamos? Amor? Não é isso aí. Bom. Também não. É isso aí. Esse livro foi preparado por um grupo de jovens que pertence a uma instituição da Igreja Católica chamada Opus Dei. Tem som. Se ligar até lá.
paixões e liberdade. Então está aí a página e a pergunta. Consciência de verdade. Aí São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, dizia: com teu exame de consciência, tens que te edificar em Deus com determinação. Se tua consciência é teu guia, deixa-te guiar em Deus por amor e pede luz e insiste, mesmo que tenhas que lutar contra teu maior inimigo, tu mesmo. Por que ele dizia isso, né? São José Maria Escrivá dizia que a questão da consciência está intrinsecamente ligada à questão da liberdade, porque a liberdade é o ponto de partida para o exercício da nossa consciência, ou seja, tudo aquilo que decidimos passa pela vontade de decidir. É lógico isso. A consciência, ela está ligada à questão da liberdade. É aqui. Meu Deus. Eu gostaria que vocês ficassem passando por mim, né? Isso aqui é um trabalho. Isso, pronto. Isso me atrapalha. Eu sou da época mais manual. A nossa primeira pergunta é esta, não é? Como pode uma pessoa distinguir se sua ação é boa ou má? Aí o catecismo ele vai responder: o ser humano tem capacidade para distinguir as ações boas das más, porque possui razão e consciência que lhe permitem juízos claros. O que é isso? Todos nós temos a capacidade de escolha. E as nossas escolhas, moralmente falando, elas podem ser boas ou más. Então, aqui eu quero diferenciar para vocês duas coisas: consciência de razão. A nossa consciência, a consciência, ela é algo mais universal. Por quê? Porque todo ser humano tem consciência. A consciência ela é inata. Todos nós nascemos com a nossa consciência. A nossa consciência nos é dada por Deus no momento em que somos gerados, que fomos gerados pelos nossos pais. Então a consciência ela é algo universal e nela habita Deus. E nela habita Deus. Ela é universal e nela habita Deus. Já a razão é o modo como eu, como você, como nós vamos exercitar a nossa consciência. A consciência é universal. E a razão ela é algo mais, embora universal, mas ela é mais particular, porque a minha razão eu vou desenvolver através dos estudos, através das emoções, estudo mais para, entendeu? A razão está ligada mais ao desenvolvimento da inteligência. Como que nós formulamos os nossos juízos, os nossos julgamentos, as nossas opiniões, por conseguinte também as nossas decisões. Então a razão ela é particular nesse sentido, porque ela é o modo como cada um conduz a sua consciência. Então, todos nós, por termos uma consciência, nós conseguimos, se nós somos biologicamente perfeitos, ou seja, se aqui não há nenhum esquizofrênico, nós conseguimos, ou alguma outra pessoa com alguma outra tendência mental, nós conseguiremos com certeza distinguir as nossas ações. A não ser que a gente tenha uma consciência errônea, e nós vamos já ver o que é isso. Então, quando você briga
Você não fica com aquela coisinha, né? Quando você faz uma caridade, estou falando caridade, estou falando de assistencialismo, você também não sente a emoção? Quando você dá um abraço, quando você faz uma coisa boa, você sente a bondade. Quando você faz uma coisa má, a maldade também te corrói. Por quê? Porque nós temos uma consciência que acusa. E como Deus está no interior da nossa consciência, toda vez que nós agimos com Ele, sentimos o seu bem. Toda vez que nós agimos contra Ele, nós sentimos também as consequências da nossa ação. Aí aqui nós temos para refletir algumas direções, algumas diretrizes. A primeira, aquilo que faço deve ser bom. Não basta ter boa intenção. Ou seja, eu posso ser a pessoa mais bem intencionada, mas a minha intenção ela tem que corresponder à minha ação. Nós vamos já entender melhor isso daqui. Mesmo que aquilo que eu faço seja realmente bom, a má intenção com que eu faço torna má minha ação. Por exemplo, estou infeliz no meu matrimônio, quero salvar o meu casamento. O problema é que eu vou adulterar para que eu melhore e volte para minha mulher. Não. Por mais que a ação, a intenção de melhorar o meu casamento seja boa, se a minha ação é má, que é o adultério, então a minha intenção também se torna má. Quero matar minha fome e vou roubar. A intenção é boa, você quer matar a sua fome, mas se a ação é má, a intenção também se torna má. Quero ser rico, vou roubar. É isso que ele está querendo dizer. Mesmo que aquilo que a má intenção com que eu faço uma coisa torna a minha ação má. Mesmo que eu tenha boa intenção, se eu faço uma coisa errada, a intenção também se torna errada. Porque às vezes a gente justifica as nossas más ações julgando boas intenções. Lá na Patagônia. Algumas circunstâncias das nossas ações podem diminuir nossa responsabilidade, embora não mude em nada o bom ou mau caráter de nossa ação. Por exemplo, estava dentro da minha casa, entrou um bandido, eu tenho um porte de arma. O bandido veio me matar. Na hora que ele veio me matar, eu, em legítima defesa, o matei. Isso diminui a minha responsabilidade, mas não muda em nada o mau caráter de eu ter tirado uma vida, entendeu? Então, algumas situações nós temos a nossa responsabilidade diminuída, mas a ação, a nossa ação humana, baseada na nossa consciência, ela é sempre boa ou má. Toda ação humana, ela é sempre boa ou má. Ela é mais responsável ou menos responsável, mas é sempre boa ou má. Alguma pergunta, gente, em relação a isso? Alguma coisa não entendida? Fácil. Aí tem uma frase para a gente refletir. A consciência é o centro mais secreto e o santuário do ser humano, no qual ele se encontra a sós com Deus, cuja voz se faz ouvir na intimidade do seu ser. Olha que bonito. A nossa consciência foi dada por Deus para que nela, em nós, ele habite em nós. Deus está em mim através da minha consciência. Por isso que quando nós erramos, nós podemos distinguir. E quando nós também amamos, também podemos deslumbrar. Porque quando nós amamos, nós estamos em sintonia com Deus que está em nós, dentro de cada um de nós. Pois não. Quero deixar claro, mas se eu pudesse me esclarecer, nós temos juízes claros, né? Você colocar muito na questão do bem e do mal, a ausência de um ou a falta de outro. Contudo, penso eu que muitas vezes, numa visão que nós estamos tendo aqui, uma visão cristã, né? Uma visão cristã de bem e de mal, e muitas vezes essa visão cristã não está em comunhão com a visão
citação. Essa citação é do Concílio Vaticano II, de uma constituição chamada Gaudium et Spes, que significa alegria e esperança. O Papa Bento XVI, um dos primeiros pronunciamentos dele, como Santo Padre, foi assim: nós temos, como cristãos, que lutar contra o totalitarismo do relativismo. Que é justamente esse pensamento. Então, o que é bom para mim pode não ser bom para ti. E aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque esses relativismos que nós temos na sociedade, primeiro, eles são ideológicos. Porque o bandido, por mais que ele ame roubar, que ele ame matar, pergunte para ele se o que ele faz é certo ou errado. Ele sabe que é errado, se ele gosta de fazer é outra coisa. Então, existe uma ideologia de legitimação do egocentrismo, né? Onde nós somos empurrados a viver o tudo é permitido e o nada é proibido, e é claro que isso se choca frontalmente com a moral cristã. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existem ideologias. O que é ideologia? Ideologia é um conceito marxista, viu? De Karl Marx. Karl Marx vai dizer: ideologia é uma história que a gente inventa para esconder uma realidade. Você está sofrendo assim porque Deus quer. Não. Você está sofrendo assim porque seu patrão lhe explora, porque você está procurando a infelicidade. Entendeu? A ideologia moral, ela prega que não existe um conceito de bom. O bom é relativo. Hoje nós escutamos: é bom para mim, não é bom para ti. Então é claro que nesse sentido há um choque de pensamento. O pensamento cristão diz: a bondade é Deus, e todo aquele que é bom está unido a Deus. E quando não somos bons, a nossa consciência nos diz que não somos. Faça aqui um exame de consciência. Toda vez, se eu perguntar aqui a cada um, me cita aqui um momento em que você acha que não foi bom, todo mundo vai saber dizer: olha, não foi bom, não, realmente eu briguei com a minha namorada, mas eu também errei. Então, todo mundo, por que a gente sabe? Né? Por que às vezes, quando a gente acontece alguma coisa ruim e a gente não consegue dormir com peso na consciência? Né? São exemplos simples. Agora aqui tem uma coisa, né? Que vai estar dentro das paixões. Há pessoas que estão tão habituadas com os erros que elas assimilam o erro como se fosse uma verdade e nem peso na consciência tem. Então, nesse caso, aí já entra o fator psicológico, porque é uma compulsão, é um vício, etc, etc e tal. Mas não muda em nada intenção e ação. Continuará sendo sempre errado. Tranquilo isso aqui? Alô? Padre, por exemplo, no caso social que nós temos que analisar paulatinamente, né? Sim. No caso do popular. Sim, está mais na moda, né? A igreja, ela opta pela vida sempre. Sim. A vida que ela opta nesse caso, uma razão, certo? É uma vida da pessoa ou da criança? Nós sabemos pela consciência cristã que a língua fala amor é da criança. Não é isso? Fala a questão que a pessoa vai. Por exemplo, num caso de uma mãe que está sofrendo risco de vida e a igreja fala que não deve abortar. Aí a questão do bem e do mal da consciência. Sim. Nesse caso, se prevalece o quê? A vida da mãe ou a vida do bebê? Na ação também de uma consciência cristã, que opta pela vida. Para a igreja, no momento que a criança é gerada, já é uma vida. Então é a vida da criança. A mãe não é a dona. A minha mãe não é minha dona. Não sei se é de vocês ou é de vocês. Então, no momento em que eu fui gerado, eu já tinha uma alma minha, uma consciência, e aquele inconsciente meu, e Deus já estava em mim. Então, quando a igreja faz a defesa da vida, a igreja faz implicitamente, ou seja, diretamente a vida da criança, e explicitamente, indiretamente,
indiretamente a vida da mãe, porque a mãe não é dona do filho. Ele já é uma pessoa com a alma e com a consciência. Por conseguinte, é um indivíduo. Então é este indivíduo que a igreja está defendendo. Não é a mãe. Porque o argumento, né, do feminismo e dos abortistas é que foca na vida da mãe e numa perspectiva de que a mãe é a dona do filho. Mas não é. Porque pressupor dono teria que pressupor duas coisas. Primeiro, propriedade. Ninguém é propriedade de ninguém. Segundo, dependência intrínseca. Não há dependência intrínseca entre a mãe e o filho. Ou seja, tem filhos criados sem mãe. Então há uma necessidade, sim, mas não uma dependência. Então as implicações científicas não chegam a justificar tão profundamente um aborto. Por isso que a moral cristã ainda é muito pesada, porque a moral cristã ela se foca na vida da pessoa gerada, que é a criança, e não da vida da mãe que gerou, independentemente de como foi gerado. Entendeu isso, viu? Pode ter sido da pior forma gerada, mas é uma vida, e como vida não deve pagar por um erro que não cometeu. E é nadar contra a maré, porque só o que a gente vai ouvir aí é o contrário. Vocês não vão escutar isso aqui que eu estou dizendo, que a igreja está dizendo, né? Ao contrário, nós vamos ouvir o contrário. Então, é muito importante nós termos essa clareza. Você pode observar que quem defende a bandeira do aborto está defendendo a bandeira do aborto do ponto de vista da mãe, nunca do ponto de vista do sujeito, do indivíduo, da pessoa humana gerada. Como é que você vai defender o ponto de vista de uma pessoa humana gerada se você quer matá-lo? E aí entra aquelas implicações que eu já citei na aula anterior, né, de que não há um conceito e um consenso científico acerca da origem da vida, entre outras implicações que também devem ser consideradas, né? Lembra que eu falei que tem uma parte da ciência que só considera a vida a partir de N semanas. As religiões, ou a maioria das religiões, considera a origem da vida no momento da fecundação. No momento da fecundação, gente, pode ser minúsculo como seja, para a Igreja Católica Apostólica Romana, já é uma vida, já tem uma alma, já tem uma consciência, um inconsciente, um subconsciente, já tem Deus. Por isso tem que ser defendido. Amém? Isso é muito pano para mão, viu? Essa noite eu assistia, essa parte passada, assisti um debate chamado o Cardeal de São Paulo, né, para um debate. Armaram uma pegadinha para ele, Dom Odilo. Chamaram Dom Odilo para uma roda, tipo aquele programa roda, vida, não sei o que. O povo sentou. Gente, aí tinha evangélicos, tinha todo mundo. E era justamente a questão do aborto. E ele defende exatamente isso, desses termos. Em outros termos, mas era exatamente essa ideia. Calou todo mundo. Calou todo mundo. E aí outra coisa que é alegada ainda, me permitam aprofundar. Mas muitas mulheres morrem clandestinamente em clínicas de... Olha, se muitas mulheres morrem clandestinamente em clínicas de aborto, então o erro está que mulheres estão morrendo aí à nossa volta e nada está sendo feito, porque não é legal. Então o problema não é legalizar, a solução é combater o ilegal. É o contrário, gente. Nenhum homem veio lá com uma estatística de que 1 milhão de mulheres morriam vítimas do primeiro estado, é absurdo. Porque se 1 milhão de mulheres no Brasil morrem vítimas do aborto, tem muita mulher morrendo aí às vezes da nossa vista e a gente não está se dando conta. Então, esses números são absolutamente duvidáveis, né? Dignos de dúvida. E segundo, se o problema é a ilegalidade, que ela seja combatida como tal, e não que ela seja combatida legalizando. Porque se morre na ilegalidade, quem garante que não vai morrer também na legalidade? Se o procedimento do aborto é o mesmo? O médico vai usar o mesmo artifício que ele usa clandestinamente. Ser aborto clandestino significa que ele vai usar métodos clandestinos, não. Ele vai usar métodos científicos.
para realizar. Diante da lei é que é ilegal. Gostei do ponto de vista, então, hoje, alguma interpelação a respeito do que porque, gente, o que o Raul levantou é uma questão muito delicada do mundo contemporâneo. Porque a Igreja Católica, que é isso? Vai cair, é? A Igreja Católica, ela trabalha com verdades. Permita, pode soar até um pouco pesado, mas a Igreja Católica, ela trabalha com verdades absolutas, né? Deus é amor e acabou, isso é absoluto. Deus nos ama e acabou, é absoluto isso. Deus é o Deus da vida e acabou, isso é absoluto. A cultura científica, a cultura educacional, né, a cultura tribal, ela trabalha com verdades relativas. Então, de certa forma, ambas se chocam. E a igreja não abrirá mão daquilo que lhe é revelado pelo Espírito Santo. Porque foi Jesus Cristo que disse: tu és pedra e nós vamos até o final. E o poder do inferno nunca poderá vencer. Então quem falou isso foi Jesus. Então a igreja diz assim para esse povo: pode vir quente que eu estou fervendo. E tudo isso é questão de consciência. Tinha mais exemplos? Não, né? Não. Fala de uma pessoa fazer o mal, para que daí surja um bem. O catecismo vai dizer que não se deve fazer ou aceitar algo mal para que daí surja algo bom. Muitas vezes, porém, temos que aceitar o mal menor para impedir o mal maior. Deus que não está em cima de mim. Muitas vezes temos que aceitar um mal menor para impedir o mal maior. Antes da explicação, então o que a gente diria desse ditado aí, gente? O que a gente diria desse ditado? Tem um monte de gente diz, né? Há males que vêm para o bem. Tem alguma relação? Aqui é outra coisa, ali é uma coisa, aqui é outra coisa. Ou realmente isso aqui? Assim, nesse caso aqui, dizem que depois da tempestade vem a mudança. Seria isso. Então, eu acho que a males que vem para o bem, tipo, a gente passa por um grande problema. A gente tem diálogo com esse problema. Seria um momento não, a gente passa um momento triste. E daí a gente vai tirar uma lição de vida, ou então a gente vai testemunhar algo de como nos aconteceu depois da vontade, depois desse mal que aconteceu. O que mais? No caso, eu tive no meu carro, ali escutando som, estava no telefone. Aí eu perdi a noção, estava indo direto, o sinal ali, o sinal aberto. Eu vi um carro do nada, o sinal aberto. Eu vim no meu carro escutando som e falando no telefone. Quando eu troquei a mão do volante, bato o carro na parede. Ou seja, o sinal aberto, carros passando, eu bato o carro, bate o carro. Ou seja, esse mal veio para eu ver, né? Bati meu carro, posso ter perdido meu carro, mas não perdi meu carro. Perdeu a vida, exatamente. O que mais? Não, eu ia falar de ditado, mas eu penso uma coisa que você ir acometido. Você é acometido por mal. E diz que a nossa educação que faça crescer a questão do sofrimento, né? Por exemplo, a pessoa é acometida de uma doença, um câncer. E dali a gente tira uma testemunha de vida, por exemplo, Santa Diana, que não quis retirar do filho dela, a filha, tinha um câncer no útero, e disse: não vou abortar e botar. Entendeu, gente, o que ela disse? Vamos aqui. Mais alguém? Agora que eu quero ver, eu acho que sempre quando tem uma mensagem que eu falou, quando se dá uma doença, a pessoa diz naquele negócio: eu vou assistir, eu vou assistir, de superar, eu vou assistir, eu vou ajudar. Aí as pessoas superam, nossa, quando eu vi, eu superei agora, eu tô sendo
Muito bom, gente. Vocês entenderam realmente. Eu coloquei para provocar essa reflexão. A reflexão, ela difere da pergunta. Olha a pergunta. Pode uma pessoa fazer o mal para que daí surja o bem? Ou seja, eu propositadamente ser o mal ou fazer o mal para com o resultado eu obter o bem. Isso é a questão da pergunta. Isso daqui diz respeito às circunstâncias, não é? Fiquei doente, engravidei, tive que fazer uma escolha. Olá, o mal menor vai pedir o mal maior. Né? Que é o exemplo de Santa Chiara Beretta Molla, uma médica italiana que na década de, acho que 60 ou foi 70, na década de 70, ela é uma médica, ela engravidou de uma menina e ela tinha uma doença. E o médico disse, você vai ter que fazer uma escolha. Ou salvará tu a tua vida, ou darás a tua vida para que a criança sobreviva. Ela não hesitou. Olha a questão da consciência, viu? A ação, a decisão. Ela disse não. Então que eu perca a minha vida para que a minha filha viva. E os médicos não, mas mesmo assim estás arriscando a tua vida e a dela. Disse não, que eu perca a minha vida para que a minha filha viva. Ela morreu ao dar à luz e a filha esteve aqui no Brasil em 1997 no Encontro Mundial do Papa João Paulo II com as famílias do Rio de Janeiro e deu testemunho. Estava viva ali por conta do amor da mãe. A mãe escolheu o mal menor para ela, né? Para evitar o mal maior, que era perder seu grande amor, que era a sua filha. E hoje ela é santa. Ela foi beatificada por João Paulo II e foi canonizada no Vaticano. É Santa Chiara Beretta Molla. Tem uma história dela que é muito interessante. O que a pergunta nos provoca é que necessariamente escolhas más não levam a coisas boas. É isso que ele está dizendo. O que o ditado diz é que de certos males da vida nós podemos tirar proveito, nós podemos tirar aprendizado. Senão, gente, de que valeriam nossos erros? E aqueles mais escabrosos que nós ligamos tanto de que Deus não liga nada, que é amor, né? Aqui, só um parênteses em relação ao que a senhorita falou, né? As tribulações nem sempre são males. As tribulações às vezes são remédio para o nosso ego. Que bom que a gente beba sempre desse remédio. Tem mais um pensamento diz assim: quem deseja ser bom, tá vendo? Desejo liberdade. Liberdade sempre ligada à consciência. Quem deseja ser bom, o é até as últimas consequências, ou a santa lá. E sem pensar nelas, simplesmente o é, pois a bondade será então o fundamento de sua alma e de sua ação. Deus é bondade, e quem é bom está intimamente unido a Ele no amor e misericórdia. Receba. Tá bom? É do poeta Luz. Vamos ver aqui alguns casos. O caso número 1 diz assim, ó, gente. Se uma jovem, olha lá, Raul, tua cara, não tem quando faz ser uma jovem estuprada, viu? Pelo caso do assunto, relaxa. Se uma jovem é vítima de estupro e decide pensando no bem, o bem da vida dela, o bem de se livrar do trauma, tantos outros bens, né? Uma pessoa que passa por essa situação pode morrer, né? No uso da sua liberdade. Pensando em cometer um aborto, que bem ou mal estará ela cometendo? Se ela foi estuprada? Quando a senhora sem amor, é muito delicado, muito mais profundo, de muito mais difícil de estudar, né? A igreja coloca como a fecundação
Mas olhando também, muitos cristãos praticam amor indiretamente. Diretamente. No caso, assim, tem, quando eu coloquei a palavra diretamente, vocês não sabem gramaticalmente. No caso que as mulheres usam de tomam as pílulas, né, no dia seguinte, quando alguns meninos, pela prática da masturbação, já pulam, uma parte da vida. Nesses casos também, penso eu, seria também casos de amor, que estaria também impedindo da vida. Porque só a fecundação do sangue morre porque há uma vida. Você é um ser vivo. Quem você está, gente? Entenderam o que ele disse? Sim. Então, vamos aqui. Vai lá. Não, sim, porque no caso questão da masturbação, né? Mas naquele momento, assim, não aconteceu a fecundação. Não estou dizendo que vai ter que passar. Isso é pecado. Mas eu quero dizer assim, que com relação aos sexuais, tudo até que sim, né? Porque acontece o ato sexual, mas. Exatamente. Pode-se pensar sobre o prisma que Raul falou, que a igreja oficialmente não tem um pronunciamento a esse respeito, tá? Sobre você ter a masturbação como um aborto. O conceito de aborto não é esse, né? Ele é digno de uma reflexão, esse conceito, sobre o prisma de que a finalidade do esperma está sendo usada para outra. Que também a gente não vai entrar aqui no mérito de julgar ninguém, porque tem as questões biológicas, as questões emocionais, as questões da sexualidade, da afetividade, que quando a gente fizer um encontro de 1 mês e meio, nós abordaremos isso perfeitamente aqui. O que nós temos que nos faltar, e foi boa também a colocação dele, é professor, né? Então a gente sabe que tem conteúdo. O aborto diz respeito a você interromper uma vida que não pode se defender, abortar. Então é interromper uma vida que não pode se defender, que deve ser defendida. Que aí nesses termos, o conceito geral é justamente o aborto enquanto ser humano gerado pela fecundação, né? Masculina e feminina. Em relação a isso eu já falei, né? Uma vez aconteceu aí em Recife, né? Uma menina de 11 anos, ela foi estuprada pelo padrasto, lembram? E o arcebispo bateu o pé e disse, ele nem excomungou, porque para a Igreja Católica, quem defende o aborto, quem realiza o aborto e quem comete o aborto está automaticamente excomungado. Não precisa a Igreja nem se pronunciar diante de Deus, da nossa consciência humana, se eu defendo o aborto, se você comete o aborto, viu, Márcio? Não? Só um exemplo. Se você comete o aborto e se você como médico realiza o aborto, diante da nossa consciência e da igreja, está automaticamente excomungado. Então o bispo, o arcebispo, foi para a televisão falar isso. Ele quase era queimado pelos cristãos. Pobre do bispo. Primeiro, ele foi mal interpretado, porque ele não excomungou. A excomunhão já estava dada. E segundo, ele foi defender o que a Igreja Católica disse. E houve um erro, né? Então, não existe para nós, cristãos católicos, nenhuma justificativa para se tirar uma vida que não decidiu deixar de viver. Você pode decidir a sua. Quer morrer? Deita na BR às 18 horas. Mas de outro, ainda tem a hora mais propícia. Petróleo está inaugurado. Desde lá, é por causa desse Uber que é tão devagar que é capaz de ser uma massagem. Sobre tua vida, sim, mas sobre outra pessoa que não tem
casamento. Quando a igreja defende a vida, é em favor do amor e da vida, não é? A igreja tem toda solidariedade e diante da justiça torce para que um caso como esse seja apurado. Agora, se utilizar para justificar uma morte de quem não decidiu morrer, gente, isso é muito sério. Como é que você decide a morte de alguém que não pode decidir ainda? Quem é você para fazer isso? A questão é essa. Quem é você? Mesmo a mãe, certo? Mas quem é você para escolher a vida do filho que você gerou, mas que não é seu? Nesse sentido, né, de vida, não é seu. Exatamente. A eutanásia é outra questão. Quando criminalmente uma pessoa é condenada a perder uma vida pelos seus atos, é outra questão. Só que na eutanásia está implicado um ato que condiciona a eutanásia, né? Ou seja, uma infração da lei, né? A eutanásia, pelo menos onde ela é utilizada, né? Em alguns países e estados, principalmente americanos, onde ela é utilizada sob o ponto de vista da justiça criminal, né? Alguns condenados são condenados à eutanásia. Então, aqui também é uma outra brecha de reflexão. Por quê? Porque, nesse caso, embora a igreja também se oponha, mas todo cidadão sabia que certos atos poderiam implicar naquela pena. Que era diante do aborto, era a fichinha. Eu sabia que diante do crime, eu corri o risco. No aborto não, é inocência pura, né? Inocência pura. Não, pode. Segunda questão aí. Essa é para nós, pobres mortais pecadores. Lá na Patagônia. Um amigo ou amiga e eu brigamos. Nada mais bonito que adultos com coisas de criança. Adultos com coisas de criança, jovens com coisas de criança. Mas não para nós, tudo bem. Um amigo e eu brigamos e deixamos de nos falar. Parte aqui. Ambos, olha lá, a questão da consciência. Brigamos, ambos sofremos. Não quero dizer que alguém briga e fique numa boa, não. Aí eu vou lhe dar um diagnóstico não muito bom de saúde mental. Vendo dizer que você briga, seja com quem for, e fica tudo numa boa. Então isso tem alguma coisa. Então está tudo numa boa e a coisa errada está com você. Sofremos. Todavia, essa é a parte mais boa. Como ele ou ela não fala comigo, também não falarei. Embora sinta falta da amizade. Embora sinta falta da amizade, e por não falar, eu também sofro. Pode um negócio desse? Posso falar? Pode, né? Pode, né, Michele? Só nós fazemos essa proeza, né, gente? A gente escolheu brigar, a gente escolheu sofrer, e o pior, às vezes a gente escolhe permanecer no sofrimento. Eu já fiz muito isso. Às vezes eu faço mais de um dia ou dois, né, irmão? Vamos lá. Passa aí. Vamos esticar a maladeira. Senão a gente demora. É porque rende, né? Mas se quiser. Não, vamos lá. Uma das irmãs que estava as paixões. O que são as paixões? A paixão é uma atração imediata que uma pessoa sente pela outra. Eu olhei para você, gostei do seu sorriso, gostei do seu olhar. Então isso imediatamente me atraiu a ti. Isso é a paixão. A paixão, ela nasce entre pessoas de dados concretos. Ninguém se apaixona pelo pensamento. Estou aqui imaginando, pronto, me apaixonei. Não, né? Nós nos apaixonamos por algo concreto. Então isso é paixão. E aí a pergunta é essa, né? Para que fim
Para que fins Deus nos deu as paixões? As paixões existem para sermos atraídos, olha lá, a atração para o bem, mediante emoções fortes e sensibilidade, está vendo? Sempre há algo de concreto aí, que rola aquela química que você sabe melhor que sensibilidade clara para o que é correto, para sermos repelidos do que é mal e perverso. Então, na verdade, nós temos o dom da paixão para sermos felizes, para não sofrermos, para termos atrações que nos ajudem a nos realizarmos como pessoas humanas. Então, se as nossas paixões nos conduzem a ciúmes, nos conduzem a certas emoções que são negativas e que causam males em ti e em outras pessoas, ponha-se um questionamento acerca de que tipo de paixão você está cultivando na sua vida. Isso é muito sério. Tem muita gente aí tendo câncer porque é mal amada, de não se amar, e quando não se ama, aí só Jesus na causa. As paixões podem ser a medida, o fio condutor do amor ou da dor. Isso depende de você. Porque a paixão ela é imediata, mas a condução somos nós que damos, né? A gente pode conduzir, embora às vezes a paixão é algo muito forte, né? Porque mexe muito com o emocional. Uma pessoa pecadora se sentir em si paixões fortes? Não. Jesus era um homem, é um homem altamente apaixonado. Jesus cometeu loucuras de amor por nós. Paixão. As paixões podem ser muito valiosas nesse sentido. Só por causa de uma má orientação é que servem o mal, as paixões que foram pensadas para uma poderosa realização do bem. Então, gente, não se preocupe, viu, Livinha? A paixão é algo zen, é algo bom, se nos conduz ao bem. Por quê? Porque se nos realiza, está no caminho do bem. Se não nos realiza, questione-se. E lembrem-se que eu falava no outro sábado, a maioria dos sofrimentos da nossa vida, nós mesmos as pomos. E nós mesmos as podemos tirar. Então não vá culpar o cachorrinho, não vá culpar o sapato, não vá culpar o outro, não. Olhe-se no espelho. A virtude é o que uma pessoa faz com paixão, né? Vício é o que uma pessoa por paixão não consegue deixar. Olha, isso é fundamental. A virtude é o que uma pessoa faz com paixão. Jesus amava com paixão. Jesus servia com paixão. Nós estamos aqui também com paixão com vocês. Ó. Vício é o contrário. É o que uma pessoa por paixão não consegue deixar. É aquele ciúme doentio que você tem ciúme da pessoa com a missa. Tem ciúme da pessoa com a missa. Da pessoa vai comungar, você fica olhando no pé de Jesus. Tem, olha. Essa pisada você não tem, não. Estou brincando. Paixão é o que a gente por paixão não consegue deixar. A gente se apodera, aí tem a relação de posse, em que o outro é parte de mim, pertence a mim. Da onde, gente? Você vai estar procurando sofrimento. Olha, aí São Tomás de Aquino. De duas paixões, olha, eu lembrei de quando eu estava fazendo. Lembra que eu te falei isso uma vez? Só essa primeira parte que eu falo para ti. De duas paixões, seja causa de si mesmo. Exatamente. De duas paixões, seja causa de si mesmo, governe-as virtuosamente, ou elas governarão você viciosamente. Tome. Governe-as virtuosamente. Senão, ela vai botar você no bolso. Poeta russo. Assim. Olha
tanto abordamos, né? A consciência é a voz interior do ser humano que incondicionalmente, ou seja, tudo que nós fazemos é a partir da consciência. Consciência é o ponto de partida de toda ação humana. O move a procurar o bem, a evitar o mal. É também a capacidade de distinguir uma coisa da outra. Deus fala ao ser humano pela consciência. Por quê? Porque Deus está na nossa consciência. Etimologicamente, consciência tem a ver com as palavras ciência mais como. Ou seja, é uma verdade que nasce da interação entre a nossa vida interior com o mundo exterior. A natureza, as pessoas humanas. Então é dessa relação nossa com o que está dentro de nós e com o que está fora de nós que nasce a consciência, porque ela se desdobra em intenções e por conseguinte em ações. Toda ação é desejada, toda intenção nasce no coração. Então, passa, eu quero que a criança embora. Essa história aqui é romântica. Se tiver alguém da minha idade aí vai lembrar, o Israel deve lembrar. Certa vez, o governo do estado da Bahia deu ordem de desapropriação a dezenas de famílias que viviam na periferia de Salvador. Tal ação beneficiaria uma construtora, a política a serviço do mal, viu, Raul? Chegaram ao local para cumprirem a ordem judicial, viu, gente? Polícia e operários em tratores. As famílias em prantos, pais, mães, filhos resistiam. Isso aconteceu na Bahia. Até que um operário, primeiro que estava puxando a fila de tratores, estava prestes a derrubar a primeira casa. Ele olhou para aquela família e de repente exclamou: gente, eu não posso fazer isso. Minha consciência me diz que não devo. Não consigo fazer. E não fez. Isso aconteceu, viu? Salvador. Ele chegou no trator para derrubar a primeira casa. Ele era o primeiro trator, eu estava atrás dele. Na hora ele olhou para cá. Você fica imaginando a situação, né? E ele disse: olha, eu não consigo fazer. A minha consciência me diz que eu não devo fazer. Então eu não vou. Mas é uma ordem judicial. Não vou fazer e há com as consequências. Olha a frase anterior, né? Até as últimas consequências. Não fez. E hoje está lá até hoje. Essa comunidade, hoje é uma comunidade. A Igreja Católica depois assumiu a causa. O arcebispo, que na época era Dom Lucas Moreira Neves, cardeal, foi lá. E aí a igreja assumiu a causa e ninguém mexeu. E a construtora foi utilizar outros locais e não ok. E viveram felizes para sempre. Podemos forçar alguém contra a sua consciência? Também não. Então essa história de eu fiz porque disso, porque daquilo, também não cola para a nossa consciência, tá, gente? Mesmo quando a gente se aliena, ou seja, mesmo quando a gente justifica nosso poder de decisão a partir de outra coisa, a gente só justificou a partir de outra coisa porque a gente permitiu se alienar a outra coisa. Então, ninguém deve ser forçado a agir contra a própria consciência. Ele consegue ser forçado a agir contra os próprios atos. Né? Existe um cardeal, né? Dom Van Juan, um cardeal vietnamita. Ele passou 20 anos na cadeia. Isso não faz tempo não, viu? Ele está em processo de beatificação. Foi da década de 50 até da década de 60 até a década de 80. A única condição para ele não ser mais preso pelo regime comunista vietnamita era ele renunciar a Jesus Cristo. Olha aí como o martírio não funciona aqui. Ele diz: não, vou morrer padre, vou morrer bispo, porque amo a Cristo e amo a minha igreja. Aí clandestinamente ele recebia uma garrafinha de vinho e pedacinhos de pão. E ele celebrava de dentro da cadeia uma gotinha de vinho, uma faísquinha de pão. Celebrava a Santa Missa todo dia. Ninguém pode fazer a pessoa agir contra a consciência. Contra o ato, sim, eu posso me amarrar, posso prender seu corpo, jamais escravizar sua alma. Jamais.
enquanto a sua ação se desenrolar dentro dos limites do bem comum. É o que eu acabei de falar. Tudo o que acontece contra a consciência é pecado. É pecado no sentido de que é mal. Porque nós temos a tendência humana, gente, de sempre agir a favor da consciência, porque a nossa consciência ela é boa. A nossa consciência é criada para o bem. Por isso, quando a gente faz as nossas más ações, as nossas infelicidades, a gente não se sente bem, porque estamos indo contra a consciência. É pecado nesse sentido, no sentido de infelicidade, que na maioria das vezes somos nós que traçamos para a nossa vida, e que também podemos retirá-la da nossa vida, a condição de infelicidade. Pode uma pessoa formar sua consciência? Deve. A consciência ela é inata, mas ela não é formada. A gente forma a consciência na interação. Lembra que eu falei o conceito de consciência, né? Ela é algo interior que interage com o exterior. Sim, deve inclusivamente fazer. Formar a consciência. Tá? Nós estamos aqui formando a nossa consciência. Uma consciência jovem, uma consciência cristã, do amor e misericórdia, apesar dos nossos pecados. A consciência inata a todo ser humano, dotado de razão, pode ser mal orientada e até anestesiada, e pode. Deve ser, por isso, formada, a fim de se tornar um instrumento cada vez mais fino de comportamento reto. Olha nós aqui. Por isso que o Papa diz, vai estudar o Santo Catecismo, sacrificar e tem. Vigie, irmão, vigie. Tudo o que esteja relacionado com a moral, ou seja, com o comportamento, com a ação humana, remete logicamente e em última análise para a teologia, nunca para fundamentos seculares. Max Horkheimer, filósofo e sociólogo alemão, ele diz que todo o nosso comportamento humano ele é pautado no transcendental, em Deus, que é a origem de todo o bem. Estão anestesiados? Bora. A primeira escola da consciência é a autocrítica. Eu me colocar em questão, eu tentar olhar para mim, para as minhas ações, para os meus pensamentos, para os meus desejos. A autocrítica, a primeira, é a autocrítica. Nós, seres humanos, temos, de fato, a tendência para julgar de acordo com o nosso interesse, principalmente os outros, né? Por isso Jesus diz, olha, com a mesma medida, a sua batata está assim. A mesma medida que julgar será julgado. A segunda escola da consciência é a orientação, é o estudo, é a formação, é a igreja, a instituição mesmo, a leitura, etc, etc e tal, para agir bem com os outros. A correta formação da consciência conduz o ser humano à liberdade de fazer o bem, corretamente discernir. Nossa consciência é como se fosse uma flor, quanto mais formada, mais desabrochada e bela. A igreja, ao longo da sua história, com a ajuda do Espírito Santo, colecionou muita sabedoria sobre o comportamento correto. Ai do mundo se não fosse a igreja, sustentando o bem, sustentando a moral, sustentando a ética. Quando o mundo contemporâneo, agora, tentando tirar a igreja, tentando tirar a religião, tentando tirar Deus da vida das pessoas, olhe para o mundo como é que está. Olhe para o mundo como é que está. Nós empurrando Deus para fora da vida das pessoas. Nós que eu estou falando é o mundo contemporâneo, tá? Somos nós, não. Só um minutinho. Pertence à missão da igreja educar a humanidade e dar orientações. Por isso que a igreja tem que defender a vida. Se a política fala contra a vida, a igreja tem que orientar a favor da vida, porque o que diz respeito ao comportamento moral é uma ideia transcendental, e a detentora da teologia na terra são as religiões. A igreja católica também é matéria de moral e de fé. A igreja católica
tem o dever de se pronunciar. Sofra ela as consequências que sofreu. Por fim, é culpado perante Deus alguém que age de consciência errônea. Deixa eu explicar para vocês aqui o que é uma consciência errônea. É aquela pessoa que formou a sua razão de forma errada. Ela não aprendeu, por exemplo, os índios lá na selva. Deixa eu ver, acho que os tupi-guaranis ainda comem gente. Come, Raul? Não, né? Diga aí uma tribo que come gente, mas deve ter por aí. Não tiver, dou exemplo. Eu era de não comi não. Eu acho que é nação, mas já fez mais. Sim. Eu também devia. Gente, o que é uma consciência errônea? É como uma cultura se constrói. É como, por exemplo, uma criança que desde pequena ela não teve a oportunidade de conhecer outra coisa a não ser o mal, ela não pode ser julgada pelo comportamento mal dela. Isso é consciência errônea. Gente, eu estou falando assim, se ela não teve oportunidade nenhuma. Os índios lá na tribo Tchá-Tchá-Tchá, que são canibais e comem gente, para nós cristãos eles têm uma consciência errada. Embora para eles não têm. Também tem isso, tá, gente? Ninguém está aqui para julgar, não. Nós estamos falando do nosso ponto de vista de consciência errada. Na defesa da vida, para nós não defendemos a bandeira de ninguém comer ninguém literalmente. Tá certo? Então isso significa consciência errada. Mesmo que corra o risco de fazer a verdade. Se a pessoa tem a consciência errada, ela vai agir de forma errônea. É porque eu não tinha visto. Não, isso não é consciência errada, isso é má fé. Não confundam má fé e consciência errada. Consciência errada, aspecto cultural. Má fé, liberdade alienada. Má fé é liberdade alienada. As informações que são passadas por meio Sim. de televisão, cinema. Má fé. Isso não é consciência errônea. Exato, isso é má fé. Porque embora eles nos passem essa visão de mundo, nós sabemos que não existe só essa visão de mundo, que existe outra, que existe boa, que por debaixo do tapete está a riqueza da igreja, da fé, etc. E tal. Se a gente não tivesse a oportunidade de ver a luz no fim do túnel, tudo bem. Mas a gente tem. A gente é que às vezes se cega. Então, eu acredito numa cultura dessa para aumentar Má fé. a própria consciência. Exatamente, é má fé. Não é consciência errônea. É má fé. É como dizer assim: eu roubei porque eu não tenho trabalho. Isso é consciência errônea? Não, má fé. Má fé. Matei para deixar de sofrer pela pessoa. Má fé. Por aí vai. Agora aqui, o mais bonito. Deus não nos culpa pela desgraça que trazemos ao mundo. Tá, gente? A gente não pode esquecer que a visão de Deus para nós é de puro amor e pura misericórdia. A nossa consciência estiver invisivelmente errônea. É aquela coisa que eu falei, né? Em última análise, se deva seguir sempre a própria consciência. Deve-se, todavia, bem claro diante dos olhos que, apelando abusivamente a suposta, ou aqui a má fé, viu? Suposta consciência errônea, já se cometeram falsificações, assassinatos, torturas e fraudes. É o que eu fazia da má fé. Amém? Eu acho que só tem um vídeo aí bem romântico para quem assistir para fechar. Vocês assistiram essa história do noticiário. Apaga a luz aí, bebê. Bota o som. Uma história exemplar. O morador de rua devolveu R$20 mil que haviam sido roubados num restaurante em São Paulo. O homem achou o dinheiro e chamou a polícia. Os envelopes com R$20.004,80 estavam dentro de um saco plástico debaixo dessa árvore na Radial Oeste, uma das principais avenidas de São Paulo. Os moradores de rua, que a Gesiel de Jesus Silva Santos, e a mulher dele, Santa Regina Domingues,
estabelecer essa identificação, porque com as notas e as moedas havia também um ponto fiscal e boleto de cartão de crédito com o nome e o endereço do estabelecimento. O proprietário do restaurante já recebeu uma ordem com o dinheiro de volta e se diz espantado com a atitude dos moradores de rua. Se eles quiserem voltar para uma reunião de trabalho passagem, a gente vai ligar de volta. A gente está disposto a encontrar a família deles também. Eles não têm contato há muito tempo, então a gente vai atrás da família deles. E se os filhos eles vão continuar em São Paulo, a gente vai dar todo um treinamento para eles, a gente vai capacitar eles para trabalhar com os seus restaurantes, não nas fechaduras que o grupo tem também. E, enfim, dá uma oportunidade de eles se conhecerem a vida deles. Não, mas você falou. Onde obedeceu o que a mãe fala? O que ela fala? Está vendo quando não deixei nada que a professora seja a proteção da pessoa. Além disso, não tinha intimidade, a integridade total. Está aí embaixo de Deus, então a mim vai ser falar de Deus, ter poder, né, ter ajudado uma pessoa. Minha mãe me ensinou a não mexer com dinheiro de morador de rua, viu, gente? Eu sem morar na rua que eu não acho. Minha mãe me ensinou. Desculpa, os caras. Minha mãe me ensinou a não mexer no que é dos outros sem que a pessoa tenha permitido. E além do mais, a minha dignidade humana está em paz com Deus. Acredite se quiser, foi no Brasil. Isso aí é um exemplo. Uma consciência orientada, consciência formada e uma pessoa convicta do que é. A gente mora, eu trabalho no Conselho de Direitos Humanos do Estado. E o meu departamento ele atende a população em situação de rua. Você não imagina a miséria que esse povo passa na rua. Para ele se deparar diante de uma realidade. Quem ia saber que ele tinha ficado esse dinheiro? E ele devolveu. A nossa irmã ela fez uma pergunta: como é que fica a questão da consciência e a questão da Inquisição na Idade Média? Isso aí é pano para manga. Eu vou tentar ser um pouco. Nem sei. Mas vamos lá. Primeira questão: nós temos que considerar o contexto histórico da época. A Inquisição ela foi uma criação da Igreja com os estados absolutistas, ou seja, foi uma criação da Igreja para purificar a fé. Olha a intenção. Só que ela era executada pelo Estado monárquico. A primeira coisa que a gente tem que considerar em relação à Inquisição é o seu contexto histórico, que não é o de hoje. Primeira coisa, vamos ter que entender como era a história daquela época. Sem julgamentos, sem preconceitos, sem prejuízos. E a segunda coisa, é claro, fazendo uma análise daquele contexto hoje, nós observamos como o próprio João Paulo II, em 1998, ele pediu perdão no Vaticano pela perseguição aos judeus e pelos abusos sofridos por causa da Inquisição, que não foi, em sua totalidade, apenas uma ação da Igreja. Ela era uma ação do Estado que se valeu desse instrumento da Igreja também para oprimir. Contudo, é claro, dispensa comentários que foi uma questão ideológica. A Inquisição foi usada ideologicamente para se manter uma realidade social, uma realidade piramidal. Rei, papa, nobres, clero, povo, massa, professores, vem até hoje no vestibular, artesãos, povo. Então, é assim, essa pirâmide é assim o que Deus quer e ninguém contesta. Então existe esse contexto, tá bom? Então é preciso a gente ter uma análise crítica também e conhecedora da época, para a gente também não cometer juízos desconhecidos e também juízos injustos. Não foi a igreja de São Francisco de Assis, na Idade Média. Teresa
d'Ávila, na Idade Média. João da Cruz, na Idade Média, receba. Catarina de Siena, na Idade Média, tá bom, né? Na Idade Média. Então não era a igreja, não. Era uma parte da igreja aliada ao poder. Então a gente tem que ter assim, esse prisma de visão um pouco amplo e, é claro, nunca concebido tal como era na época, né? Porque só eu não estava lá, acredito que vocês também não, então é muito difícil a gente fazer uma análise tão correta da situação. Obrigado, Deus abençoe, já estou sem fala. Deus abençoe nós. Gente, só uns avisos rapidinhos, tá? Umas lembrancinhas, quando o pessoal da nossa se coloca ali para poder também cantar para a gente no finalzinho para a gente ir embora. Quem já abriu as camisas estão prontas, tá? Não estão prontas de pronta entrega, tá? Estamos vendendo sob encomenda, como eu falei no começo. Percebi hoje que alguns ainda não têm o Wilcast. Gente, vamos correr atrás, porque é muito bom, saúde. Porque é muito bom ter o Wilcast para poder a gente aprofundar. Tem um folder, cada um recebeu um folder com a nossa programação, então a gente lê antes de vir para a aula, debater. Deixa eu ver aqui. Os links são esses, tá, gente? Vamos divulgar. Eu vi que muita gente já entrou nos grupos, muita gente já curtiu a fanpage, muita gente já viu tudo, tá? Eu já postei a aula passada está postada no YouTube. Então vamos compartilhar, vamos fazer isso chegar aos jovens que não estão aqui, aos jovens que não têm essa oportunidade que vocês estão tendo, certo?